Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje vamos aí para a aula de número 3 sobre matrizes. Então vamos começar a falar agora sobre operações, falar ali sobre adição, subtração e igualdade de matrizes. E definir também aí matriz oposta e matriz transposta. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pra aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, ok? Vamos lá, vamos para a aula. Ó. Então, aula número 3 sobre matrizes. Vou começar a falar aí sobre igualdades. Então, eu peguei aqui ó, a matriz A, certo? Com os elementos A11, A12, A21, A22. Peguei uma outra matriz B, certo? Com a mesma ordem, né? As duas 2 por 2. E essas matrizes, elas só vão ser iguais, lógico, se elas forem exatamente iguais. O que isso significa? Isso significa que os elementos correspondentes eles têm que ser exatamente iguais. Então ali o A11 tem que ser igual ao B11, A12 igual ao B12, o A22 igual ao B22 e assim vai, certo? Se fosse uma matriz maior, né, as duas matrizes fossem maior, todos os elementos correspondentes teriam que ser iguais. E isso leva a gente a concluir que para as duas matrizes serem exatamente iguais, elas têm que ter a mesma ordem. Então não basta ter uma 2 por 2 e outra 3 por 3, porque aí vai sobrar elemento em uma e vai faltar na outra. Então não vai ter como ser iguais. Certo? Então aqui eu peguei essa matriz A, 3 menos 7, 0 e raiz de 2. E uma matriz B, 3 menos 7, 0 raiz de 2. Que a gente vê claramente aí que elas são iguais, porque os elementos correspondentes são exatamente iguais. E o que isso muda a nossa vida, né? Praticamente nada, mas leva a gente a resolver exercícios desse tipo aí. Determina os valores de x e de y, tal que deu essa igualdade aí. Lembrando aí que eu só fiz exemplo com matrizes quadradas, mas matrizes sem ser quadrada também podem ser iguais, tá? Não é porque eu só peguei matriz quadrada aí não. Vamos lá, ó. Então, nesse exercício, ó, ele já diz que essas duas matrizes são iguais. Então, os elementos correspondentes são iguais. Você está vendo ali o 2 da matriz da esquerda é igual ao 2 da matriz da direita. O menos 13 da matriz da esquerda é igual ao menos 13 da matriz da direita. Então, isso vai valer para os outros também, que tem as incógnitas. Então, ali, o x e o menos 5, eles têm que ser iguais. Então, isso me leva a escrever essa equação. X igual a menos 5. E aí, eu já tenho o valor do x, né? O x vai valer menos 5, sem problemas. Para eu encontrar o valor do y, eu vou usar ali o elemento que usa o y. E ele vai ser igual ao elemento correspondente na matriz da direita, que nesse caso é o 8. Então, y mais x igual a 8. E aí é só resolver essa minha equação, sendo que o x eu já sei o valor, então eu substituo, certo? Passo o menos 5 para o outro lado com o sinal trocado. E 8 mais 5 vai dar 13. Então aí eu encontrei o valor do y. Encontrei o valor dos dois, ok, acabou o exercício. Então, igualdade de matriz, pessoal, é basicamente isso, certo? Para duas matrizes serem iguais, os elementos correspondentes vão ter que ser iguais. Vamos falar um pouco agora sobre adição e subtração de matrizes. Primeira coisa que a gente tem que saber, para eu poder somar ou subtrair matrizes, elas têm que ser de mesma ordem. Então, eu peguei aqui ó, duas matrizes, 3 por 2, certo? 3 linhas por 2 colunas. E para eu fazer essa soma, como que a gente soma matriz? A gente vai também somar por elementos, por isso que elas têm que ter a mesma ordem. Então eu vou pegar aqui o A11 e o B11, que são os elementos ali correspondentes, na mesma posição, e vou somar. E essa soma vai aparecer ali no primeiro elemento da soma dessas duas matrizes, ok? Que seria ali o A11 mais o B11. E vou fazer isso para cada um deles. Então, se eu pego ali o correspondente da posição 1, 2, vou somar, vai aparecer lá na posição 1, 2 a soma deles, certo? Vou fazer isso para cada um. Os correspondentes, quando eu somar, vai aparecer ali na matriz da soma, certo? Para cada um deles. Correspondente, somei e apareceu lá. Correspondente, somei e apareceu lá na terceira linha e primeira coluna. E o último ali, ó, peguei os dois elementos da linha 3 e coluna 2, e somo vai chegar lá na terceira linha
e coluna número 2. Vamos ver um exemplo também que eu trouxe aqui para vocês, que diz o seguinte, ó, determine x, y e z, sabendo que, e aí eu dei aí uma subtração, duas matrizes, elas têm a mesma ordem, então eu posso somar ou subtrair sem problemas. O que me diz essa subtração de matrizes aí? Ela me diz que se eu pegar o x menos o y, vai dar 20, certo? Então eu usei aí as duas coisas que eu falei hoje, a subtração e a igualdade de matrizes, certo? Então eu posso transformar os primeiros elementos deles nessa equação, x menos y igual a 20. E posso fazer isso para cada um deles. Então, ó, y menos z vai dar 10 e z menos 2 igual a 6. Então, se eu resolver agora essas equações, eu vou conseguir aí os valores de x, de y e de z. Só que olhando essas três equações que eu tenho aí, algumas têm duas incógnitas, que eu não vou conseguir resolver de cara, e tem uma ali que está bonitinha para eu resolver molezinha, que é o z menos 2 igual a 6. Então, vou começar por ela, lógico. Como é que eu resolvo? Só passar o menos 2 para o outro lado, vem com sinal trocado, então 6 mais 2 vai ser igual a 8. Já achei o valor de z. O que eu vou fazer agora? Vou resolver uma das duas equações. A primeira, eu ainda continuo com duas incógnitas, o x e o y, que eu não sei os valores. A segunda eu tenho o y, que eu ainda não sei, mas agora eu já tenho o z, que eu já sei o valor. Então é essa mesmo que eu vou pegar, y menos z igual a 10, e vou substituir o valor do z, que eu acabei de encontrar. Então vai ficar y menos 8 igual a 10. Para resolver, passo menos 8 para o outro lado, vai ficar 10 mais 8, que vai dar 18. Então já tenho o valor do y também. Posso agora, finalmente, ir ali para a minha primeira equação, que é x menos y igual a 20. Então ali eu já sei o valor de y, então x menos 18, substituindo, igual a 20. Passo menos 18 para o outro lado, vai ficar 20 mais 18, então x igual a 38. Então eu fiz aí o que o exercício queria, que era encontrar o valor de x, de y e de z, certo? Então adição e subtração, a ideia é essa. Também vou ali mexer com os elementos correspondentes e vou somar ou subtrair, dependendo aí da operação. Vou falar agora um pouco de o que é uma matriz oposta. Então eu pego aí uma matriz A, A1, A12, A21, A22. A matriz oposta dela seria oposta, né? Vem ali da ideia de número oposto. Então a matriz oposta é uma matriz com o oposto de cada elemento ali da matriz A. Então se eu tenho ali a matriz A tendo essa cara, a matriz oposta, que a gente escreve botando um menos na frente, né? Menos A, seria ali cada elemento da matriz A com o sinal trocado, certo? Então se eu mostrar aqui um exemplo, ó, B, peguei essa matriz, 4, menos 6, 10 e 32, a matriz oposta seria cada um dos elementos com o sinal trocado. E uma coisa importante de se dizer é que se eu pego uma matriz e somo com a matriz oposta dela, vai me dar ali 0, ou seja, a matriz nula igual a 0. Então se eu pego esses valores aí que eu dei como exemplo, tem aí essa soma, né? Essa soma vai dar 0. Então se eu pegar cada elemento ali correspondente, 4 menos 4 vai dar 0, menos 6 mais 6 vai dar 0, 10 menos 10 vai dar 0, 32 menos 32 também vai dar 0. Então ali, se eu somo uma matriz com a sua matriz oposta, vai me retornar a matriz nula, ou seja, todos os elementos iguais a 0, certo? Vamos falar agora um pouco da matriz transposta, que tem um nome ali parecido, né? Oposta, transposta, mas não tem nada a ver uma com a outra. Então a matriz transposta, ela é formada trocando as linhas pelas colunas da matriz original. Então, por exemplo, eu tenho aqui a matriz A, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e vou achar ali a matriz transposta dela, que a gente escreve com um T ali em cima, elevado, né? Então A elevado a T seria ali a matriz transposta, ok? E o que é essa ideia de transformar linhas e colunas? O que ele quis dizer com isso? Eu vou pegar as linhas da matriz A, então, por exemplo, eu pego ali a primeira linha, 7 e menos 2, e vou transformar essa linha em uma coluna. Se ela é uma linha 7 e menos 2, vai virar a primeira coluna 7 menos 2 ali na transposta. Então eu troquei, né? Peguei uma linha e transformei em coluna.
vou fazer isso para cada linha. Então a segunda linha, 0 e 3, vai virar minha segunda coluna, 0 e 3. Minha terceira linha, menos 9 e 8, vai virar a minha terceira coluna, menos 9 e 8. É válido falar aqui também, pessoal, que a ordem da matriz original, que era 3 por 2, ela vai ser invertida na matriz transposta. Então a matriz transposta, ela vai virar uma matriz 2 por 3. Ou seja, eu inverti, né? Eu troquei as linhas pelas colunas, então com certeza ali a ordem iria trocar. Então o 3, que era linha, virou coluna, e o 2, que era coluna, virou linha. Certo? Então matriz transposta eu só quis definir, né, aqui nesse vídeo. Mais pra frente a gente vai fazer alguns exercícios aí com ela mais interessantes, ok? Então essa aula fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você assistiu até agora, deixa o seu like e caso não seja inscrito, se inscreve para dar aquela força, ok? Compartilha com aquele amigo que está desesperado em matemática e até a próxima, pessoal. Fui!